Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós iremos discutir e analisar as estruturas que formam as vértebras móveis da coluna vertebral. Beleza? Então vamos lá? Bom pessoal, aqui nós temos a representação visual de uma vértebra. Vamos então agora começar a analisar as estruturas que vão compor essa vértebra, tá bem? Bom, primeiramente a gente deve dividir a vértebra em duas regiões. A primeira região é chamada de corpo vertebral, é onde eu passo o cursor aqui para vocês. Toda essa região é chamada de corpo vertebral. Chama atenção que o corpo vertebral ele vai perfazer a região anterior da vértebra, tranquilo? A segunda região é chamada de arco vertebral, e é onde eu passo o cursor aqui para vocês. O arco vertebral ele vai perfazer a região posterior da vértebra, tá bem? Bom, agora que nós já sabemos que a vértebra ela é dividida em corpo vertebral e em arco vertebral, vamos analisar as estruturas presentes tanto no corpo vertebral quanto no arco vertebral, tá bem? Bom, vamos começar então lá no corpo vertebral. No corpo vertebral, vou chamar a atenção de uma única estrutura para vocês, que é a mais importante. É onde eu passo o cursor aqui, ó. Essa estrutura ela é chamada de face intervertebral. E ela é ponto de posicionamento do disco intervertebral, conforme nós vimos em videoaulas passadas, tranquilo? Então, no corpo vertebral, chama a atenção dessa estrutura, que é chamada de face intervertebral, que é ponto de posicionamento do disco intervertebral. Tranquilo? Vamos então agora analisar as estruturas do arco vertebral. A primeira estrutura que eu chamo a atenção é essa aqui, ó, que é chamada de pedículo. Nós teremos o pedículo do lado esquerdo e pedículo do lado direito. Podemos fazer uma analogia do pedículo como se ele fosse uma ponte que une o corpo vertebral ao arco vertebral. Tranquilo? Então essa é a primeira estrutura que eu chamo a atenção, pedículo. Tá joia? Muito bem. Vamos então agora analisar a segunda estrutura, que são os processos articulares, que são essas proeminências ósseas que eu tento demarcar aqui para vocês. Tá bem? São proeminências ósseas. E os processos articulares, nós teremos uma subdivisão neles, pois nós teremos os processos articulares superiores, que está demonstrado aqui na figura, e teremos também os processos articulares inferiores, que nessa imagem nós não temos como ver, mas eles estão presentes também na vértebra, tá bem? Posteriormente, quando eu apresentar uma animação para vocês, vocês conseguirão ver melhor esses processos articulares inferiores, tá certo? Então essa é a segunda estrutura que eu chamo a atenção, processos articulares, tá certo? Que pode ser processos articulares superiores ou inferiores, tranquilo? É nesses processos articulares que nós teremos a articulação das vértebras em sua região posterior, tá bem? Já que nós sabemos que na região anterior as vértebras elas vão se articular através dos discos intervertebrais e agora nós ficamos sabendo que na região posterior as vértebras vão se articular através desses processos articulares, tá pessoal? Onde um processo articular inferior de uma vértebra se articula com o processo articular superior de outra, tá bem? Então essa é a segunda estrutura que eu chamo a atenção, processos articulares. Tá bem? Bom, vamos então agora analisar a terceira estrutura, que é essa proeminência óssea localizada na região lateral da vértebra, que é chamada de processo transverso, onde nós teremos o processo transverso do lado esquerdo e processo transverso do lado direito. Tá bem? Terceira estrutura. A quarta estrutura é essa proeminência óssea na região posterior da vértebra, que é chamada de processo espinhoso. Tá certo? Processo espinhoso. Então essa é a quarta estrutura que eu chamo a atenção. Bom, outra estrutura que fica localizada entre o processo transverso e o processo espinhoso, nessa região, é chamada de lâmina. Então aqui nós temos a lâmina. Ela fica entre o processo transverso e o processo espinhoso. Então nós teremos a lâmina do lado esquerdo e a lâmina do lado direito. Tranquilo? Quinta estrutura. E a última estrutura que eu chamo a atenção para vocês é o forame vertebral, que é esse canal aqui por onde nós teremos a passagem da medula espinhal, tranquilo? Então essas são as principais estruturas que vão constituir as vértebras, beleza pessoal? Agora eu vou apresentar para vocês uma animação que vai nos ajudar a compreender melhor acerca dessas estruturas. Vamos lá?
Bom, pessoal, vou trazer aqui agora para vocês uma animação bem interessante que vai nos ajudar a compreender melhor acerca das estruturas das vértebras, tá certo? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos primeiramente o posicionamento do corpo vertebral. Ele é então aqui posicionado. Conforme nós vimos, o corpo vertebral ele vai perfazer a região anterior da vértebra, tranquilo? Teremos também a formação aqui agora do arco vertebral, que perfaz a região posterior da vértebra. E, fazendo a junção entre o corpo e o arco vertebral, teremos o posicionamento dos pedículos, onde vamos ter pedículo do lado esquerdo e pedículo do lado direito. Ele é aqui então agora composto. Bom, a partir desse momento, temos a representação das lâminas, lâmina do lado esquerdo e lâmina do lado direito, tá bem? Agora, a formação dos processos articulares superiores já recobertos por cartilagem articular. Então, nós teremos o processo articular superior e teremos aqui agora a apresentação do processo articular inferior, também recoberto por cartilagem articular. Então, temos o processo articular inferior e processo articular superior sendo representados, tá bem? Bom, agora aqui temos a formação dos processos transversos e do processo espinhoso. Sendo assim, temos a formação de todas as estruturas que vão compor uma vértebra típica. Tá joia? Bom, e a partir desse momento, o vídeo ele vai fazer a articulação entre três vértebras, tá, galera? Então, eu chamo a atenção para vocês que na região anterior, as vértebras elas vão se articular através dos discos intervertebrais, conforme a gente consegue perceber aqui na imagem. Já na região posterior, as vértebras elas vão se articular através dos processos articulares, onde nós teremos o processo articular inferior de uma vértebra se articulando ao processo articular superior de outra vértebra, e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter processo articular inferior de uma vértebra se articulando ao processo articular superior de outra vértebra. Então, é assim que ocorre a conexão e a articulação das vértebras que vão compor a coluna vertebral. Na região anterior, no corpo vertebral, nós teremos a presença de articulação através dos discos intervertebrais, e na região posterior, ou seja, no arco vertebral, teremos a articulação entre as vértebras através dos processos articulares, onde vamos ter o processo articular inferior de uma vértebra se articulando ao processo articular superior de outra vértebra. Beleza, pessoal? Essa foi a discussão de hoje, ficou um pouquinho longo, mas espero ter ajudado vocês. Se isso foi proveitoso para vocês, peço que se inscrevam no canal, curta o vídeo e compartilhe. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!